Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. Meu sogro e minha sogra, sempre uma alegria receber eles aqui. Quem já teve a oportunidade de estar lá em casa com a gente, a casa maravilhosa que a gente mora hoje, é deles. E eles que têm a vida inteira nos abençoado tanto. Sempre uma alegria ter eles aqui. Até porque minha sogra arruma as gavetas, faz as coisas. Agora eu quero dizer que minha sogra falou um exagero aqui, né? Desculpa a sinceridade. Ela falou que a Dani foi crescendo. Meio exagerado isso aí, né, irmãos? Não saiu da faixa do 1,5 m, isso aí é meio... Ai, gente, é muito bom não ter protocolo. Atos capítulo 7, versículo 17. Queridos, antes da gente ler o texto, deixa eu só fazer uma introdução. Quem de vocês estava aqui semana passada? Não é possível, gente. Quem de vocês estava semana passada? Eu falo que a gente nunca vai saber quantos membros a gente tem, porque tinha mais de 420 pessoas, passaram por aqui nos 2 cultos, e tem um monte de gente que não estava. Eu vou começar a dar aqueles números evangelásticos. Então eu falei sobre José, e eu falei que uma das promessas de Deus para Abraão, que se cumpriram na vida de José no Egito, é que a descendência dele se multiplicaria. E isso aconteceu aonde? No Egito. O fato de José revelar o sonho do faraó, fez aquelas pessoas terem suas vidas guardadas, e depois foi no Egito que o povo de Deus se multiplicou. Mas quando a gente vai ler esse texto aqui, o faraó, que era amigo de José, já havia morrido, José havia morrido, e o texto vai falar que o faraó que veio depois pouco sabia sobre José. Como a gente falou na semana passada também, todo o povo havia sido comprado para o faraó, e aqui o povo estava numa condição muito diferente nos dias de José, vivendo um nível diferente de escravidão. E não foi intencional, mas a pregação de hoje é uma continuação disso. Então, Atos capítulo 7, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: ao se aproximar um tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Está falando da promessa de multiplicação. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, aonde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Queridos, se a gente voltar para o capítulo anterior aqui de Atos, o capítulo 6, a gente vai ver que estava acontecendo aqui uma conversa, né, com os mestres da lei, e a Bíblia diz que eles estavam lançando falsas acusações contra Estevão. Que acusações eram essas? Estevão estava sendo acusado de blasfemar contra a lei, contra Moisés e até contra Deus.
Isso mostra o quanto Moisés e a lei eram valorizados dentro, né, da cultura judaica, dentro do que ele significa para o povo de Deus. Então a acusação era, ele está falando contra a lei, contra Moisés e até contra Deus. E Estevão é levado diante do conselho das autoridades, uma coisa que era muito comum, e ele teve ali a oportunidade de se defender. É muito interessante porque Estevão, na teologia a gente aprende que esse texto que se segue aqui, Estevão ele faz um resumo das escrituras até Jesus. Então você quer saber um resumo da Bíblia? Está aqui no discurso de Estevão. Estevão começa a trazer aquilo que a gente chama da revelação progressiva de Deus, e ele começa lá de Gênesis mostrando como Deus se revela para o povo, ele vai discorrendo a história de Israel, mostrando como Deus se mostra. E nesse trecho que ele fala sobre Moisés, ele fala de alguns aspectos muito importantes, que é o que eu quero trabalhar com você. No versículo 19, ele diz assim, falando do faraó, ele diz, ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Então do que ele está falando? Querido, nesses dias de Moisés aqui, o faraó percebeu que o povo de Israel havia se multiplicado de forma incontável. É aqui que as promessas de Deus para Abraão, onde eu vou te dar filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar, quanto o pó da terra. É claro que Deus está dando uma referência de uma coisa que é incontável, né? Se eu não me engano, a estimativa aqui, nos dias de Moisés, é que existiam cerca de 3 milhões de hebreus. Então, a promessa de Deus se cumpre nesse lugar, só que o faraó, quando vê esse povo que era escravizado se multiplicar, ele faz uma conta lógica. Ele pensa o seguinte, olha, esse povo está ficando muito mais numeroso que a gente. Se um dia esse povo resolve se rebelar e se levantar contra nós, ninguém vai segurar eles. E aí, o endemoniado do faraó tem uma brilhante ideia. Ele dá uma ordem para que todos os bebês do sexo masculino que nascessem fossem mortos na hora do parto. Então, quando uma mulher ficava grávida, as parteiras acompanhavam, o governo ficava de olho, e se fosse do sexo masculino, esse bebê era morto. Agora, queridos, a gente está aqui num Dia das Mães, eu queria que você tentasse imaginar o nível de opressão que essas mulheres viviam. A gravidez, ela já é um desafio por si própria. O corpo da mulher muda completamente. Mas naquele tempo não tinha ecografia, ressonância magnética, não tinha aquela ecografia... Ressonância? Ecografia. Ecografia 3D. Quem que pagou a ecografia 3D? A gente paga uma fortuna, todas as crianças parecem igual, parecem um chiclete mastigado, e aí os pais olham e falam, ai meu Deus, olha que bonitinho. O pai fica olhando, nossa, que bonitinho. Os olhão desse tamanho, parece um girino mastigado. Né? Então não tinha isso. Então você imagine o que era o nível de opressão para uma mãe estar gerando um bebê por 9 meses. Eu não ia entregar, mas o Gustavo foi gerado por 2 anos, nasceu com cabelo, dente e 12 quilos, não, brincadeira. Desculpa, gente, deixa eu tentar voltar onde eu estava. Então você imagina o que é para uma mãe ficar 9 meses com um bebê, sabendo que a hora que esse bebê nascesse, ela não sabia se ela ia ficar com esse bebê. Se fosse um menino, ele ia ser tomado dela e esse bebê ia ser morto, né? Então, querido, quando eu olho para isso, eu acho impossível, dentro daquilo que a gente conhece hoje da ciência, da psicologia, acreditar que essa criança não sentiu toda essa ansiedade, o desespero, a tristeza, talvez a depressão, a insegurança nessa mãe.
E então você imagine que a Bíblia diz que a mãe escondeu Moisés depois que nasceu por 3 meses. Agora faz um raciocínio lógico comigo. Para ela esconder o bebê por 3 meses, ela teve que esconder essa gravidez também. Agora, eu sei que a igreja tem histórias terríveis. Eu estou a vida inteira na igreja, eu já vi algumas vezes assim, né? Uma menina cristã, dentro de uma família cristã, e aí de repente engravida muito jovem. Irmão, já vi essa história muitas vezes. Aí o que ela faz? Ela arruma uma daquelas cintas de, nem sei como que chama aquilo, ou ela corta um lençol e começa a espremer a sua barriga para que a igreja e a família não perceba, para esconder essa gravidez por tudo que ela puder. Irmão, eu acho que é bem provável que a mãe de Moisés tenha espremido ele no ventre para esconder essa gravidez. Eu estou te falando coisas aqui que a gente não tem certeza, mas eles viviam num lugar cercado de pessoas. Então o mais provável é que Moisés foi escondido quando estava no ventre. Moisés foi escondido quando nasceu. Provavelmente ele nasceu sem a ajuda de uma parteira, e depois que ele nasceu, ele foi escondido por 3 meses. Agora eu te pergunto, como que se esconde um bebê por 3 meses? Provavelmente ele foi abafado, calado, talvez a boca dele tenha sido tampada. Eu não sei quem de vocês assistiu aquele filme Um Lugar Silencioso. Quem assistiu aí? Os crentes não assistem filme de terror, né, gente? Eu assisto, confesso. E esse é bem legal, inclusive, né? Então, nesse filme, para quem não assistiu, né, não podia fazer barulho. Então eles fazem uma caixa de madeira, eles revestem essa caixa com vários panos, eles põem uma mangueirinha com oxigênio, porque quando a criança começava a chorar, o que eles faziam? Eles iam correndo, colocavam a criança dentro daquela caixa e abafavam. Então, em vez daquela criança ter o abraço da mãe quando ela chorava, ela era isolada numa caixa escura sozinha. Então, com certeza é pelo que Moisés passou. Quando ele nasceu, ele não recebeu visitas, ninguém levou presente, não celebraram a sua vida, ele não foi levado para fora para tomar um solzinho. E quando a mãe percebe que ela não ia mais conseguir esconder aquele bebê, a Bíblia diz que ela pega um cesto, né, provavelmente um cesto de vime, ela passa betume, piche, para a água não entrar e aquele cesto boiar. E imagina o que foi para essa mãe. Ela solta um bebê recém-nascido na água dentro de um cesto. Por mais terrível que isso possa ser, a esperança da mãe era maior. Um bebê no meio de um rio era mais seguro para ela do que um bebê dentro da cidade, podendo ser descoberto. Então olha o nível de opressão e de desespero. Irmão, Deus é incrível. A Bíblia fala que a irmã de Moisés fica olhando de longe quando o cesto vai descendo no rio Nilo, né? E a Bíblia fala que a filha do faraó estava se banhando ali com as suas servas, e de repente eles veem aquele cesto chegando, eles ouvem o choro do bebê, e quando eles pegam o cesto, a Bíblia diz que eles percebem que era um filho de um hebreu, um filho de um judeu. Como eles perceberam? Não sei. Talvez o tamanho do nariz, né, o judeu. Brincadeira, gente. Quem é judeu aí não se ofenda. Ele era narizeu. Então eles foi boazinha, foi boazinha. Então, né? Foi chegando, né? Não era nazireu, era narizeu. Ele não deixa o cabelo crescer, deixa a napa. Chega, Dani, aqui, ó. Ai, gente, vamos lá, deixa eu voltar onde que eu estava. Eu tenho que me divertir também, né? Então as servas pegam esse bebê e falam: é um filho de um hebreu. É claro que aquela mulher fica tocada por aquela criança, e uma das servas dizem: você quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar dele, né, enquanto ele é recém-nascido? E querido, Deus é tão precioso
que não só esse bebê é colhido, mas quem chama para cuidar de Moisés? Justamente a mãe de Moisés, ela ainda recebe um salário para isso. E ela cria ele, né, claro, como se fosse seu próprio filho. E depois Moisés é entregue para crescer no palácio do faraó. Querido, a Bíblia não traz os detalhes sobre isso, mas quando Moisés chega à vida adulta, vamos entender algumas coisas aqui, das quais a Bíblia não fala com clareza, mas a gente não tem dúvida. Então, apesar de Moisés ter crescido junto dos egípcios, né, como filho da filha do faraó, a Bíblia provavelmente, irmãos, eu estou falando coisas aqui que a gente aprende estudando teologia, lendo os livros de história, então é quase um consenso que Moisés deve ter ficado com a família dele até mais ou menos 3 anos, que era mais ou menos até quando as crianças mamavam. Misericórdia, fala as mães. Né? Então, com 3 anos a criança era desmamada e provavelmente esse é o momento que houve o rompimento e essa criança foi levada para o faraó, para a filha do faraó. Agora você consegue imaginar, gente, olha uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos já entende, já chama as pessoas pelo nome, já tem suas vontades, suas opiniões bem fortes, inclusive. É nesse momento que elas conhecem as havaianas, a vara de marmelo. E houve um rompimento aqui e esse menino é levado para ser criado pela filha do faraó. Agora, apesar de Moisés ter crescido nesse contexto, quando chega aos 40 anos, a Bíblia, apesar de não trazer tantos detalhes sobre isso, ele tinha um relacionamento com Deus. Então a gente não consegue dizer exatamente o nível de revelação que Moisés tinha do seu chamado, mas a Bíblia diz que quando ele faz 40 anos, ele vai visitar os seus irmãos hebreus. Quando ele mata aquele egípcio, a Bíblia diz que ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como você lembra o que a Bíblia fala? Libertador. Irmão, não tinha sarça ardente, não tinha chamado aqui, mas depois que Deus faz a comissão dele para Moisés, Moisés vai ser chamado do quê? Do libertador do povo de Israel. Então existia alguma coisa no coração de Moisés que apontava para ele que Deus tinha um plano. Né? A Bíblia fala de ele entender em Deus, de ele saber que ele era um hebreu. Então, apesar de a gente não saber o nível de discernimento, a gente sabia que ele tinha alguma compreensão de que Deus tinha algo para ele. Você nem precisa abrir no versículo 23 e 25, diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Então, querido, Moisés, com certeza, ele teve, né, uma história confusa. Até os 3 anos, ele é criado na sua casa, com seus irmãos, com a sua mãe, mas de repente, um rompimento terrível aqui acontece e ele é tirado dos irmãos, ele é tirado da mãe, ele é tirado da sua casa, ele é entregue para uma outra família, e a gente não sabe exatamente como isso se desenrolou depois, mas quando ele chega na idade adulta, apesar de ter sido criado como filho da filha do faraó, ele sabia que ele era um hebreu, e ele cria que Deus queria usar ele de alguma forma. Agora vamos entender algumas coisas aqui. Quando eu olho, querido, para tudo isso nas escrituras, parece muito óbvio para mim que Moisés tinha uma crise de identidade. Então ele foi criado pelos egípcios como um egípcio, mas ele não era um. O que ele era, na verdade, era um hebreu, mas os hebreus não o reconheciam como um hebreu. Quando ele vai tentar proteger o egípcio, eles dizem o quê? Quem te constituiu líder ou juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio também? Então eu lembro que eu tenho um amigo que está morando na Suíça, eu imagino que é mais ou menos, eu acho que, eu falei de manhã 15, mas acho que perto de 20 anos já.
E ele foi meu gerente na Gazeta do Povo aqui, e daí ele saiu quando eu trabalhava lá ainda e foi embora para a Suíça. A última vez que ele veio aqui para o Brasil, ele falou para mim assim, ele falou: Farley, olha como é minha vida hoje. Ele falou: eu fiz faculdade na Suíça, eu trabalho lá, estou criando meus filhos lá, meus filhos foram pequenos, estão chegando à vida adulta. Ele falou: e depois de tantos anos, quando eu venho para o Brasil, apesar da saudade da família, dos amigos, ele falou: eu não consigo me encaixar mais no estilo de vida do brasileiro. Existem algumas coisas que parecem que são invasivas para mim, apesar de ser gostoso de visitar a família, de ir na casa da minha mãe, chega uma hora que eu sinto que eu não estou em casa. Eu não consigo mais me encaixar na vida do brasileiro. Ele falou: por outro lado, eu volto para a Suíça e minha vida está lá. Mas alguns pensamentos mostram para mim que eu sou completamente diferente dos suíços. E o meu relacionamento com eles, apesar de me tratarem bem de tudo, algumas vezes eles fazem coisas que me fazem perceber que lá eu sou simplesmente um estrangeiro. Ele falou, e a sensação é muito ruim, porque a sensação que eu tenho hoje é como se eu fosse alguém sem pátria, sem origem, sem identidade, alguém que não se identifica de verdade com ninguém, porque eu não me encaixo mais no Brasil. Mas apesar de estar na Suíça, eu sei que eu não sou um suíço. Então a gente vai ver, querido, para frente, que essa crise de identidade, ela vai seguir Moisés, trazendo insegurança, fazendo com que ele tome decisões erradas. Depois que ele mata o egípcio, e ele vê que o seu crime podia ser descoberto, irmão, pensa o contexto. Eu lembro que por muito tempo eu olhei para isso e falava: não, mas o cara foi criado como filho do faraó, era só ele voltar para casa. O faraó tinha mandado matar todos os bebês hebreus. Ele era um hebreu que matou um egípcio para defender um hebreu. A relação familiar era muito diferente. Você acha que se o faraó descobrisse, ele ia poupar Moisés? Jamais. Moisés ia ser morto. E quando ele descobre isso, ele foge, e ele fica 40 anos, mais uma vez, escondido. Ele fica escondido no deserto. Ele tem 2 filhos lá, a Bíblia diz. Mas Deus é tão precioso que Deus não desiste de Moisés. E 40 anos depois, a Bíblia fala que de repente Moisés estava andando no deserto e ele vê uma sarça, uma espécie de um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Ele acha aquilo interessante, ele se aproxima, e quando ele chega na sarça, Deus fala com ele e diz: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra que você pisa é santa. E Deus fala com ele, e olha que precioso, 40 anos depois, Deus fala com Moisés e diz: eu escolhi você para ser o libertador do meu povo. Mas a crise de identidade, a insegurança de Moisés, ela explode aqui. Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 3. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Deus fala para Moisés da sarça: vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até o Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Agora pula comigo para o capítulo 4, versículo 1. Deus está insistindo com Moisés e ele repete de volta. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então olha que precioso, querido. O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: espera aí, Deus, eu estou 40 anos escondido aqui. 40 anos depois eu vou voltar diante dos milhões de pessoas do povo de Israel, diante do exército mais poderoso da terra, que era o exército egípcio, e eu vou falar que Deus, que não é o Deus deles, me apareceu do meio de uma arvorezinha que pegava fogo e mandou o faraó me obedecer. Falei: ninguém vai acreditar em mim, os caras vão achar que eu queimei a árvore, vão achar que eu fumei a árvore. Mas Deus estava tão interessado em convencer, querido, eu amo esse texto é precioso demais. Deus fala para ele assim: o que é isso na sua mão, Moisés? E ele diz: é uma vara.
um bordão. E Deus fala, joga a vara no chão. Ele joga, ela se transforma numa serpente. Irmão, Deus tem muito senso de humor. Porque diz que a serpente avança em Moisés, ele sai fugindo dela. Eu, na minha criatividade, já imagino Deus rolando uma nuvem com a mão na barriga, dando risada. E Deus fala, pega a serpente pela cauda. Ele pega a serpente pela cauda e ela vira uma vara de volta. E Deus fala, você vai fazer esse milagre na frente de todo mundo. E Deus diz, se eles não acreditarem no primeiro, talvez acreditem no segundo. Deus fala, põe a mão no peito, ele põe. Deus fala, tira. A hora que ele tira, a mão está branca de lepra. A pior doença que existia na época. Deus fala, põe a mão no peito de volta, ele põe. Deus fala, tira. Quando tira, a mão está sã. Deus fala, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Se eles não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água em terra seca, e quando ela tocar na terra seca, ela vai se transformar em sangue. Irmão, aí Moisés se encheu de fé. Olha o sobrenatural. Fogo, uma árvore que não se consumia, Deus falando com ele, serpente, sangue, lepra. É claro que Moisés acreditou. É? Não. Olha a resposta de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Agora, irmão, olha a crise de identidade. No texto que a gente leu de Atos, a Bíblia diz que Moisés cresceu e se tornou poderoso em palavras e ações e alguma coisa. Então esse cara foi educado na maior educação que existia, e a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Agora, depois de 40 anos escondido, falando com camelo e jegue, ele falou, Deus, eu não consigo falar bem. Identidade distorcida. E o texto que segue depois, para mim, um dos mais poderosos das Escrituras, porque Deus fala para ele assim, ô Moisés, olha para mim, quem fez o ouvido que ouve o surdo? Quem fez os olhos, o cego, o que enxerga? Quem fez a boca, o que fala, o mudo? Ele está dizendo, fui eu. E ele está dizendo, eu vou encher sua boca, eu vou falar através de você, você vai ser o meu porta-voz, e quando você abrir a sua boca, vou ser eu falando. E aí Moisés se encheu de fé e falou, vou lá. Foi isso que aconteceu? Não, Moisés sem vergonha. Né? Qual é a resposta de Moisés? Cadê o texto aqui? Ele, porém, respondeu, 4,13. Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Irmão, eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia vai dizer depois desse texto, que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Eu não sei se você já percebeu, mas Moisés foi o cara que teve a moral de tirar Deus do sério. Eu imagino Deus esfregando a cara, falando, Moisés. Agora olha o empenho de Deus de usar esse cara. Deus fala assim, Arão, teu irmão está vindo aí. E aí ele olha e fala, está vindo. Aí Deus fala, Arão não fala bem, não fala. Moisés fala, ele fala bem. Daí Deus fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou levantar um porta-voz para te ajudar. Está ligado o telefone sem fio? Aí Deus fala assim, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você. Você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. Eu imagino Moisés coçando a cabeça, falando, Deus, acho que dá, hein? E ele vai saindo fora. Irmão, Deus tem senso de humor. Deus ainda fala, ô Moisés, volta lá, está esquecendo a vara para fazer um milagre. Então quando eu olho para tudo isso, querido, eu vejo alguém que tinha uma crise de identidade. Então Moisés, quando a gente olha para a vida dele, você percebe que provavelmente tudo começou quando a gravidez foi escondida. Mas a gente pode resumir a vida de Moisés até aqui como alguém que passou a vida inteira se escondendo. Ele continuou reproduzindo a mesma coisa. Ele provavelmente foi escondido a gravidez, aí ele nasceu, o parto foi escondido, aí depois do parto ele foi escondido por 3 meses, aí ele escondeu dos egípcios que ele era um hebreu, aí ele mata o egípcio, ele foge pro deserto e ele se esconde lá por 40 anos. Então a vida de Moisés era essa, se esconder, fingir que ele era uma pessoa que ele não era.
Moisés havia sido educado, irmão, na melhor educação dos egípcios. Até hoje as pessoas estudam para tentar entender como os egípcios se desenvolveram tanto. Irmãos, quando eu estava, alguns anos atrás, eu estava em Roma, e eu estava no Coliseu, e tinha uma mostra egípcia dentro do Coliseu, e eu vi um anel de ouro, que era bem desse tempo aqui, dessa dinastia, que era uma serpente enrolada no dedo, com uma cabeça, uma naja. Cara, era um anel super pequeno, até as escamas da cobra esses caras desenhavam. Cara, como que fazia isso na época? Eles conseguiram ler, né, a astronomia, entender a posição das estrelas, e Moisés foi educado nesse lugar. Agora ele fica 40 anos escondido cuidando de animal. Esse cara não era um fazendeiro. Ele não foi criado, ele não foi edificado para isso, e não era o que Deus tinha para ele. Agora olha que interessante como isso vai se repetindo na vida de Moisés. Então depois que Moisés aceita o chamado de Deus, ele vai lá diante do povo, ele faz os milagres, Deus derrama as 10 pragas sobre o Egito, aí ele vai atravessar o mar vermelho, o mar se abre, se fecha, coluna de fogo, coluna de fumaça, eles chegam no Monte Sinai. Aí Deus fala, eu vou descer no Monte Sinai e você sobe para falar comigo. Você conhece a história. Ele entra lá, fica lá por 40 dias, o povo faz o bezerro de ouro. Ele desce, mete o pé no bezerro de ouro, Deus quebra as tábuas da lei, Deus fala, você vai ter que fazer tudo de volta. Ele vai e sobe mais 40 dias. E a Bíblia diz que quando ele desce pela segunda vez, o rosto dele estava resplandecendo. Aí o povo fica com medo, e em vez de ele instruir o povo, o que ele faz? Ele coloca um véu para esconder a glória. Só que a Bíblia diz que a glória se desvanece, ela começa a sumir. E aí o que Moisés faz? Ele mantém o véu para esconder que a glória estava desaparecendo. Então a vida desse homem se tornou esconder, mostrar uma verdade que não existia, aparentar ser alguém que ele não era. Então quando eu olho para tudo isso, querido, eu vejo que a verdade é que os nossos problemas, feridas, mal resolvidos, eles acabam influenciando as nossas decisões, as nossas atitudes futuras. Às vezes existem problemas tão grandes de alma, que toda a nossa visão de mundo, as nossas decisões são influenciadas pela lente da nossa ferida, da nossa frustração, da nossa decepção, do nosso medo, e a gente acaba vendo tudo por essa lente. E é muito triste, porque você conhece pessoas, às vezes, que você conhece há 20 anos, talvez alguém fale, pastor, mas eu nem tenho isso ainda. 20 anos, 15 anos, 10 anos, você sabe do que eu estou falando, e o cara tem os mesmos problemas a vida inteira. Então você vai falar com ele e fala assim, não, a minha igreja não me reconhece, ninguém entende o meu chamado, o meu chefe não me reconhece, eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de profissão, o cara briga com o vizinho, daí se encontra o cara 10 anos depois, o que ele vai falar? Minha igreja não reconhece, eles não entendem o meu chamado, eu estou pensando em sair do emprego, porque ninguém... O cara repete, ele não sai do lugar, passa 5, 10, 15, 20 anos, ele continua com os mesmos problemas. Você já viu gente que aonde passa arruma confusão? Então normalmente assim, o cara chegou na igreja, aí a gente recebe essa pessoa, ela fala assim, pastor, a outra igreja que eu estava, vou te falar, nem chamo de igreja, ô povo ruim, me perseguia, aí, mas aqui não, aqui tem o amor de Jesus, aqui eu vou, cara, e é uma maravilha a igreja, até ela começar a se relacionar. Aí ela vai para uma living, vai para uma célula, dá 3 meses de lua de mel. Aí ela já arruma problema com um, aí se desentende com o outro, aí briga com o outro, aí acha que o outro está julgando ela, e o que ela faz? Aí ela muda de grupo caseiro, muda de living. Não estou dando direto para ninguém, estou falando coisa que eu estou vendo que acontece a vida inteira. Só acontece nas outras igrejas, que não. Aí o cara chega em outra living, não, aquela living era ruim. Mas essa aqui, até 3 meses.
Porque dela já se desentende com alguém, já briga com alguém, já acha que estão julgando ela, que não sei quem falou desaforo para ela. Aí ela vai numas 3 living. Aí o que acontece? Aí ela diz, vou mudar de igreja, porque aqui não presta. Aí ela vai para outra igreja e chega lá e fala, pastor, eu estava lá, nem chamo de igreja. Mas aqui... E a pessoa não consegue ver que o problema é ela. Então passa tempo e ela vai arrastando a mesma coisa. Você já viu gente que sempre acha que estão falando dela? Cara, tem 300, 400 pessoas num culto. Daí tem 2 pessoas que ela conhece falando lá na janela. Ela está falando com você aqui e está assim, ó. Por quê? Porque ela tem certeza que estão falando dela. O centro do universo. Eu sei que estavam falando de mim. Sei que estão falando de mim. Ela sempre acha que estão falando dela, sempre acha que estão criticando ela, sempre acha que estão perseguindo ela, né? Ela sempre acha que estão dando uma indireta para ela. Você já conheceu gente assim? Não, tal fulano falou tal coisa, falando daquela história, mas eu sei que era uma indireta para mim. Aí você fica olhando pensando, meu Deus, que revelagem. Foi longe. Quer ver outra? Eu descobri que tem um novo espírito maligno que não está naquelas fichas de libertação. Que é o cara que tudo ele sabe. Você já viu? O cara, não importa o que você fale, o cara fala, já fiz. Eu manjo. Estou ligado. Irmão, eu vou hoje confessar uns pecados meus, eu vou confessar aqui. Eu tinha um amigo que era assim, tudo que você falava o cara já sabia. Um dia eu falei, eu vou fazer um teste. Vou inventar uma história e vou ver se ele manja também. E aí cheguei, é claro que eu desmenti depois, né? Eu cheguei e falei, cara, você viu o que está acontecendo? Que lá, que não sei o que tal. Sim. Não, e te conto mais, vou te explicar o que está acontecendo lá. Eu falei, abençoado, acabei de inventar isso aí. Não, mas você pode até inventar, mas está acontecendo mesmo. Então tudo que você fala, o cara conhece. Você vai falar de engenharia de foguete nuclear. Eu manjo. E se eu estiver junto, o foguete não cai. Então quando você olha para isso, irmão, por que a pessoa faz isso? Porque ela gosta de mentir, de forçar a amizade. Existe uma necessidade de alma gritando. Existe uma necessidade de ser aceito, existe uma necessidade de ser reconhecido, existe uma necessidade de ser respeitado, existe uma alma gritando, pedindo por alguma coisa. Né? Uma crise de identidade. E normalmente nós somos os que mais têm dificuldade de reconhecer as coisas em nós. Então quando você tem um amigo desse, que é o cara que sabe tudo, ele acordou um dia e ele descobriu que ele sabia tudo. Então, quando você tem, né, um amigo desse, todo mundo vê que o cara viaja na maionese, todo mundo vê que o cara está falando bobagem, mas ele acha que ninguém está percebendo. E o que acontece? A pessoa cai num lugar de ridículo, gente. Agora ela cai num lugar de ridículo, por quê? Porque a alma não controla, a alma controla as ações, as atitudes. Agora eu tenho aprendido que a gente julga demais, e veja, eu não estou minimizando o problema aqui. A gente julga demais as pessoas antes de conhecer a história delas. E todos esses problemas de alma, eles trazem uma história por trás. Então eu não vou dizer o nome do abençoado, né? Mas, por exemplo, existe um cara muito conhecido aqui, no meio dos pastores itinerantes, um cara muito conhecido mesmo, um baita pregador. E a maioria dos meus amigos não gostam dele. Eu vou te falar, 85% dos meus amigos não gostam dele, não consegue se dar bem com ninguém quase. E eu vou te falar que apesar de nunca ter tido um problema com ele, ele é meio chatão mesmo. E eu olhava, eu estou sendo sincero, estou expondo meu coração, falava, pô, esse cara é meio mala, mano, é meio chato esse cara é um cara difícil de conviver. Mas um dia, esse cara me contou a história dele. Quando eu ouvi a história desse cara,
o meu coração mudou completamente em relação a ele. Eu não estou defendendo o defeito. O defeito continua sendo defeito e tem que ser tratado. Mas quando ele terminou a história, eu vou te dizer o sentimento que eu tive. Foi, cara, esse cara é um guerreiro. Se eu tivesse passado pelo que ele passou, eu seria muito pior que ele. Cara, como esse cara sobreviveu, como esse cara está vivo, pregando, ministrando, fazendo o que ele faz. Então muitas vezes a gente julga as pessoas sem saber que existe uma história por trás. É claro que vai ter que ser tratado, mas às vezes a nossa empatia, a nossa misericórdia, ela é trabalhada em relação a isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente começa a falar sobre curar a alma, né, de remexer essas coisas da nossa história. E querido, eu não estou aqui defendendo o ministério de cura interior, também não estou falando contra. Quando eu olho para as escrituras, eu entendo que o ministério de cura e restauração interior, eu não vou respaldar esse ministério biblicamente. O que eu respaldo? O processo de santificação. Então o processo de santificação, ele é uma doutrina elementar das escrituras, é básico. Então para mim o ministério de cura e restauração interior é simplesmente eu pegar os princípios da palavra de Deus e tentar ajudar essa pessoa a aplicar na prática em relação aos problemas de alma e as debilidades que ela tem. Então uma coisa que as pessoas não entendem, abra lá comigo rápido esse texto, apesar de ser muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então olha só, as pessoas às vezes entendem errado esse texto e elas costumam dizer assim: não, que mexer no passado, não quero saber nada do que eu fiz lá atrás, porque eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e eu vou te explicar uma coisa muito simples, eu vou provar para você que o que eu estou falando não é só uma teoria. Apesar de eu não ser um linguista, né, um cara formado, mas eu consigo mostrar para você que eu estou certo no que eu estou falando. Essa versão que eu li para você é uma versão da Almeida Revista e Corrigida. Então, apesar de revista e corrigida parecer ser uma coisa moderna, essa tradição é de 1898. Então ela é uma tradução super antiga. E eu vou dizer para você que eu acredito que eles foram muito infelizes nessa tradução, porque ela acaba não sendo fiel, a forma mais fiel de interpretar esse texto no original. Quando ela traduz o se fez novo, tudo se fez, a palavra original grega aqui é ginomai. E a forma no grego que você põe o tempo do verbo, ele é um pouco diferente do português em alguns aspectos. E o ginomai, ele dá um sentido de continuidade. Não de alguma coisa que está completa, mas de alguma coisa que teve início e que tem uma continuidade. Você está entendendo? Então talvez a melhor forma da gente traduzir esse texto seria mais ou menos assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então a nova criatura é: as coisas velhas já passaram e começaram a fazer-se coisas novas. Pastor, mas você disse que ia provar. Eu vou pegar duas versões mais atuais. A NVT é a única tradução dos originais feita no Brasil, né, feita pela Mundo Cristã. Eu acho incrível essa tradução. Foi um time de brasileiros que traduziu do original, e eu quero usar a NVI, que essa é uma tradução do original também, mas é americana. Então a NVI diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Você está entendendo? A versão NVT diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início.
Você está entendendo? Então a criatura é nova, passa a existir um novo homem e consequentemente um velho homem, e a Bíblia vai dizer, tem um novo homem, tem um velho homem, do qual esse novo homem precisa se despojar. A palavra despojar é como se dissesse se despir. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um cara na rua, eu era garoto e comecei a falar de Jesus e ele era desviado. E aí ele olhou para mim uma hora e falou, pois é, eu era firme na igreja, eu até me batizei. Eu falei, poxa cara, que legal, você até se batizou? Eu falei, me batizei, mas o que eu não sabia é que meu velho homem sabia nadar muito bem. E eu tenho certeza que eu saí da água, ele veio nadando atrás de mim e me alcançou. Então é mais ou menos isso. O pior é que ele não estava errado, Então abra lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha como esse texto deixa isso claro. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Algumas versões vão dizer despojar-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Então quando eu me revisto? Quando o meu pensamento é transformado pelas Escrituras, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades proveniente da verdade. Agora, olha irmão, existe uma nova natureza dada por Deus. E aí o que a gente faz? A gente vai cada vez mais arrancando essas coisas que faziam parte do velho homem e colocando para dentro as coisas que fazem parte do novo homem. Agora pensa, existem umas coisas que irmão, é tão simples que irrita até, estou sendo sincero, pensar que alguém pode ter uma visão do outro jeito. Seria no mínimo utópico a gente pensar que alguém decidir por Jesus é o final de uma coisa e não o começo. Então quando alguém faz uma oração e decide por Jesus, aquilo não é o final da salvação, mas é o começo. Paulo está falando para os convertidos, ele fala sobre desenvolver a vossa salvação. Então a salvação, ela existe um caminho aqui. Alguém já disse que a salvação é um milagre de um momento, mas se tornar um discípulo vai exigir de você tudo que você tem e toda a sua vida. Então é utópico isso, porque se o momento que a gente decide por Jesus, isso transformasse toda a nossa vida, a gente não teria nunca mais nenhuma inclinação para o pecado. Depois que a gente foi feito nova criatura, a gente não sofreria mais tentação, nós não teríamos mais altos e baixos na nossa vida cristã, mas a gente sabe que essa não é a verdade. Então a gente não está falando aqui de voltar a problemas antigos, querido. A gente está tentando entender o quanto essa velha natureza, aquilo que nos feriu, que nos machucou, que nos marcou, aquele pecado que a gente abraçou lá atrás, o quanto aquilo que pode ter ficado no passado está influenciando a minha atitude, o meu agir hoje. Eu vou dar um exemplo muito simples para você, e eu já contei essa história aqui em outra mensagem, eu não quero me delongar nisso, mas queridos, eu venho de uma família muito simples, e quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano, meu pai ficou desempregado, e a gente passou por uma fase assim, muito difícil financeiramente, a gente precisou da ajuda dos familiares, e eu tinha um único par de calçados, que era uma bota de couro, fase escolar, indo para a escola à noite. E eu lembro que essa minha bota, de tanto usar, ela rasgou o couro do dedão até o calcanhar, nos dois pés. E para ajudar, o meu pé é aberto, você já deve ter percebido, Aquele que a gente chama de 10 para as 2. Então imagina, 15 anos indo para a escola, que é a fase estudando à noite, que a galera já está trabalhando, tem as coisas boas. Era meu único par de calçado. E é claro que o povo começou a tirar sarro de mim. Uma das coisas que falaram é que minha bota, e essa é verdade, essa foi até boa. Falaram, cara, tua bota parece um sapo seco. Eu falei, como assim? Falei, sabe aquele sapo que atropela no asfalto? Aí o sol vai pegando 10 dias em cima do sapo, ele vira esse é o sapato.
Está até com a boca aberta, igual o sapo. E querido, eu não sabia o quanto isso tinha me marcado. Mas quando a gente casou, a gente começou a ter um problema logo ali no comecinho do casamento. Eu era representante comercial, eu era um executivo da Gazeta do Povo, do grupo RPC. E como representante comercial, você sabe como que é, o salário nunca é igual. Tem mês que você arrebenta a boca do balão, o prêmio vai lá em cima. Tem mês que é ruim, o salário vai lá embaixo, tem uma variação muito grande. Então eu nunca tirei dinheiro de uma conta para comprar um sapato, mas nunca guardei dinheiro. Porque toda vez que eu arrebentava e sobrava grana, o que eu ia fazer? Comprar sapato. Eu lembro que eu trabalhava de terno, né? Graças a Deus agora a gente só usa terno em casamento. E olhe lá, eu estou tentando descobrir uma desculpa teológica para isso não ser mais necessário. Mas na época trabalhava de terno e eu lembro que eu gostava muito da CNS ali. Irmão, eu cheguei a ter quase 20 pares de sapatos novos. Novos assim que você olhava o sapato e falava, não, isso aqui nunca foi usado. Então eu tinha lá 20, eu tinha 2 que eu usava mais, e o resto tudo era novinho, guardava até na caixa. E eu tive vários problemas com a Dani. Por quê? Porque eu ia para o shopping, a hora que eu parava na frente da CNS, parecia que eu ficava endemoniado. Então quantas vezes, acho que meu sogro e minha sogra nunca ouviram isso, quantas vezes eu saí de lá com 2 sacolas super bonitas da CNS, me xingando. Eu falava, cara, eu sou um idiota, porque eu comprei um negócio que eu não preciso com dinheiro que eu não deveria gastar. E uma coisa que eu não errei, pelo menos graças a Deus, eu nunca escondi da Dani as coisas. Então chegava eu no apartamento que a gente morava aqui pertinho, de cabeça para baixa, chateado, e a Dani, quando me via com as sacolas, ela ficava tipo Jesus, os olhos como chamas de fogo, e na sua boca uma espada afiada, e um cetro de ferro, para ferir não as nações. Então a gente teve muito problema cara, e o imbecil fazia a mesma coisa de volta. Irmão, quando você tem um problema que é recorrente, que você fere as pessoas que você ama, e você comete isso repetidamente, cara, tem alguma coisa para ser resolvida no seu coração. Aí olha só, isso se seguiu por um tempo. E a gente foi um dia num retiro de cura, e quando eu tô lá, Deus me levou a ver uma situação que eu nunca tinha percebido. Eu me vi na frente da CNS fazendo uma conta. Irmão, eu não lembrava disso, mas quando aconteceu eu falei, meu Deus, cara, eu faço isso o tempo todo e todas as vezes. Eu parava na vitrine, escolhia 1, 2 sapatos e falava assim, cara, eu tenho 18 pares de sapato. Se eu comprar mais 2, eu vou para 20. Aí eu fazia uma conta assim, eu consigo usar um par de sapato uns 3 meses sem ele deixar de parecer novinho. Então se eu perder meu emprego, se eu tiver um problema financeiro, se eu tiver uma dificuldade, 20 pares de sapato vezes 3 meses, eu tenho 60 meses para eu dar um jeito de ganhar dinheiro, para eu não passar vergonha com o meu sapato. Então quando eu comprava um sapato, não era um consumismo só. O que era aquilo? Era um grito da minha alma. Eu estava buscando proteção, segurança. Eu não queria passar vergonha mais. Só que quando eu percebi isso desencadeou um monte de coisas. Que é o que? A hora que eu identifico um pecado ou uma falha, eu tenho que fazer um caminho de volta e de restauração. Então entender isso, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para o Senhor e falei, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu prego sobre fé, mas eu não confio no Senhor. Porque para eu me sentir confortável, eu tenho que ter 20 pares de sapato. Eu não confio em você. Eu não confio que você vai me prover, eu não confio que você vai me proteger, eu não confio que você vai cuidar do meu coração, porque eu tenho que acumular esse monte de par de sapatos para eu me sentir seguro. Eu falei, me perdoa, Deus. Me perdoa pelo meu pecado de falta de fé e confiança. Me perdoa por não confiar no seu amor. Cheguei em casa, sentei com a Dani e falei, amor, me perdoa.
me perdoa porque eu prejudiquei você, eu prejudiquei a nossa casa, eu prejudiquei as nossas finanças, eu prejudiquei por isso, porque eu estava precisando de um lugar de segurança, então eu priorizei a minha segurança e o meu bem-estar em vez do seu. O que eu fiz depois disso? Fui para os meus pais. Essa parte foi punk. Foi punk porque meus pais, eu tinha 15 anos, eu era a responsabilidade deles ainda, eles me deixaram nessa situação. É claro que racionalmente eu entendia, cara, não tinha dinheiro para comprar comida, vai comprar bota. Mas a verdade é que uma ferida foi feita. E eu sentei com os meus pais, isso foi um pouquinho antes do meu pai falecer. Eu falei, pai, eu queria liberar perdão para vocês, eu sei que a culpa não é sua, mas isso gerou uma ferida no meu coração. E eu quero te dizer a consequência dessa ferida. Então eu estou aqui para liberar perdão para vocês e para pedir perdão por vocês também, por isso ter ficado no meu coração tanto tempo. A gente chorou junto, orou junto. E sabe qual foi a consequência disso? Eu voltei para casa depois de fazer tudo isso. E eu lembro que um dia a gente foi no shopping, tinha passado bastante tempo, 2 anos tinham passado. Eu sei porque eu sabia a data que a gente tinha ido no retiro de cura. E a gente está lá no shopping, eu falei, pô Dani, vou dar um pulinho na CNS, ali faz tempo que eu não vou. E para você ver como fazia tempo mesmo, porque ela nem tentou me derrubar, não rasgou minha camisa, não enfiou o dedo no meu olho, não pediu para eu deixar a carteira. E aí eu fui até a CNS, parei vendo os sapatos, e eu de repente percebi, eu falei, cara, faz 2 anos que eu não compro um par de sapatos. Eu preciso confessar que tem sapato novo até hoje lá na minha casa. Mas eu não fiz um voto, eu não fiz um propósito de não comprar. Sabe o que mudou? Eu não tinha mais a necessidade de comprar, eu simplesmente não precisava mais daquilo. Por quê? Porque houve uma cura. Então a gente precisa entender que o processo de santificação, ele é uma coisa que precisa ser abraçado o tempo todo na nossa vida. E ele começa com o reconhecimento de um problema. Agora o problema é que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender. Então você pega alguém, esse negócio que eu falei do cara está sempre mudando de igreja por causa de problema. Você senta e fala, criatura, olha a sua história. Em 15 anos, você passou por 9 igrejas. Todo lugar que você sabia por causa das mesmas coisas. Você não está fazendo a mesma coisa aqui. Não, mas é que você não sabe o que fulano me fez. Você não entende. É que você não estava lá para ouvir. Cara, não entra no coração. E quando não entra no coração, o processo de restauração não é feito. E a pessoa não muda. Deus é idôneo para transformar qualquer um de nós, mas existe aquilo que a gente chama de uma lei de reciprocidade. Deus oferece a cura, o princípio, mas eu preciso olhar e abraçar e falar, cara, é isso, eu vou por esse caminho. Eu tenho uma formação em publicidade e existia uma frase que se falava muito no meio publicitário, que era o seguinte, um problema bem definido está 50% resolvido. Agora, se eu não entendo que eu tenho um problema, eu não parto para o início de resolver o problema. Tudo começa quando eu olho e falo, a bronca é minha, eu sou problemático. Aonde eu passo, eu arrumo confusão e brigo com todo mundo. E agora, de birra, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui até resolver. É aí que o processo de restauração começa a acontecer, mas a gente tem que abraçar isso. Isso dura uma vida, querido, um processo de santificação. Eu me expus hoje de manhã, não estava nem na mensagem, mas eu vou me expor para você. Eu vou mostrar como eu sou ruim pra cacilda, que nem você. Eu fui no médico esses dias, eu estou fazendo uma terapia de reposição hormonal, e aí a mulher me deu a médica me deu uma testosterona injetável, e eu fui numa farmácia ali no shopping, fui na Droga Raia, gosto muito, vou fazer uma propaganda da Droga Raia. Se eu fosse um cara famoso, eu ganhava alguma gorjeta, provavelmente. Mas assim, não vou ganhar nem um band-aid. E eu fui lá e cheguei para a moça, a farmacêutica não estava. Falei, ó, tem essa receita aqui, é uma receita digital, tal. Aí ela olhou e falou, ah, não, é hormônio, a gente não pode vender para você hormônio se não tiver o CPF do médico aqui. Eu olhei para ela, confesso para você, irmão, e eu vou falar, eu sou chato, eu sou crica. Você vai perceber, você vai ver como eu sou chato. Se você não descobriu, você vai descobrir agora no meu testemunho.
Eu falei, moça, você tem certeza? Eu falei, porque essa médica aqui, ela é especializada, ela só faz isso. Eu acho muito difícil que ela tenha errado. Daí ela falou assim, deixa eu ligar para o meu farmacêutico para ver. Aí ela foi ligar para o farmacêutico, e eu estou ouvindo ela falar, não tem que ter o CPF. Só que eu olho para a receita e eu vi que tinha um QR Code. Eu falei, cara, se escanear o QR Code deve aparecer o CPF. Aí eu falei pro balconista, eu falei, cara, vamos escanear esse QR Code aqui para ver se não aparece? Aí escaneei e aparecia uma parte do CPF. Falei, cara, tá aqui no QR Code. Aí nisso ela desligou o telefone, falou, não pode mesmo, sempre o CPF não pode. Eu falei, moça, mas escaneia aqui, é uma receita digital, você escaneia e aparece o CPF. Não, mas tem que estar publicado ali. Eu falei, você tem certeza do que você está falando? Ele falou, tenho. Eu falei, então tá bom. Não acreditei nela. Saí, chato, ranzinza, encardido. O que eu fiz? Tem uma outra farmácia aqui em cima. Fui lá na outra farmácia. Cheguei lá, olhei no crachazinho da moça farmacêutica. Falei, agora vai dar certo. Aí coloquei, mostrei a receita, ela pegou a receita, olhou, viu o QR Code, foi lá, pegou o medicamento e falou, dá tanto, tá aqui. Comprei. É claro que eu, não satisfeito, desci de volta na Droga Raia. Gostou, né, Cimei? Cadê o Diego? Tá aqui, não? O Diego volta e meia viaja comigo, a gente chega nos hotéis, os negócios, ele fala para mim assim, você não vai enroscar com ninguém, né? Aí voltei na Droga Raia assim, né? Soberbo. Ô moço, tudo bem? Queria só te dizer que como eu suspeitava, eu fui ali e era a farmacêutica que estava lá. E ela vendeu para mim o negócio. Então tem aqui o negócio do QR Code. Ela falou, moça, você não acredita em mim? É assim, que ela ficou meio braba. É assim, eu falei, mas como que eu comprei? Então eles estão errados lá. Ela falou, eles estão errados. Eu falei, eu vou descobrir. Eu vou falar com o médico depois. Eu vou vir reclamar pro seu gerente aqui. Fica à vontade. Aí fui embora com o peito estufado de volta. Aí o que aconteceu? Fui falar com a médica, com a secretária. Que droga, né? Falou, puxa, Farley, a doutora esqueceu mesmo. Tinha que estar o CPF lá. Falei, mano, que droga. Sou evangélico. Falei, sou evangélico, velho. Eu vou ter que ir lá pedir perdão para a moça. O que eu fiz? A gente foi ontem. 10 dias depois, fui no shopping. Falei, droga, tem que ir lá na Droga Raia. Aí fui na Droga Raia. Eu falei, será que quando a moça me vê, ela vai fugir? Mas ela não fugiu. Porque eu fui bem no caixa dela. Falei, moça, você lembra de mim? Ela fez uma cara assim, começou a tremer o olho. Eu sou o rapaz da testosterona. E ela devia ter pensado, esse cara tá assim, sem testosterona, agora que ele tomou, ele vai me dar um soco. Aí eu falei, puxa, moça. Aí eu já estava até meio arcadinho. Então eu vim aqui só para dizer que você estava certa mesmo, sabe? Eu falei com a minha médica lá, você tinha razão. Perdão aí. Mas o que é isso? É aprender, irmão, que a gente tem que fazer um caminho de volta. É igual pedir perdão. Tem gente que para pedir perdão ou liberar perdão parece que vai morrer. Sua, o coração acelera. Alguém me falou assim, eu fico nervoso, minha mão sua, minha boca fica seca. Eu falei, faz a combinação, lambe a mão. Criatividade, né, irmão? Dá-se um jeito.
Mas isso são coisas que vão mudando o nosso caráter. Agora não existe mudança de caráter sem restituição, sem fazer o caminho de volta. E a gente precisa abraçar isso, querido. É muito precioso para mim, porque eu vejo que Moisés, ele passou a vida se escondendo. Foi escondido no ventre, parto foi escondido, nasceu foi escondido, escondeu que era um hebreu, se escondeu 40 anos no Egito, escondeu seu rosto com um véu. Mas a gente vê o tratamento de Moisés depois que ele se esconde, depois que ele se expõe para Deus. Abra um texto comigo, eu quero que você vá comigo para Deuteronômio 34. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Então só olha uma coisa aqui antes da gente ler o texto. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, são os livros de Moisés. E aqui a gente está encerrando o livro de Deuteronômio, o último livro, que inclusive fala do encerramento da vida de Moisés. E olha como esse livro vai acabar. Deuteronômio 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Ou seja, depois da sarça no deserto, ele vive ainda mais 40. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre eles. Olha que poderoso, né, esse princípio de transferência. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Agora olha o que a Bíblia diz de Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra. E olha só o que diz agora. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então olha só, por 80 anos Moisés se escondeu, ele negou quem ele era, ele fingiu ser outra pessoa, ele escondeu a glória que tinha ido embora, mas depois dele expor seu coração, suas fraquezas, de brigar com Deus, de ser tratado por Deus, de fazer o caminho de volta, ele se tornou não só um homem liberto, mas ele se tornou o libertador. Ele não foi só livre da sua história de se esconder, ele não foi só liberto disso, mas ele se tornou o libertador do povo. E eu acho muito precioso, querido, nada está na Bíblia por acaso. E esse Moisés que passa a maior parte da vida escondendo de todos o que ele era, quem ele era, mas depois que Deus chama ele para se expor e a vida dele muda completamente, o livro de Deuteronômio, que encerra a história de Moisés, vai se encerrar dizendo o seguinte: ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os fatos temíveis que Moisés realizou diante dos olhos de todo o povo. Entender, se expor ao tratamento, fazer o caminho de volta, fez com que Moisés, que era esse homem escondido, escondendo as suas falhas, fosse exposto e mostrando quem era Deus diante de todos os olhos. Ele acabou se mostrando diante de todo mundo. Então, irmão, a gente precisa parar de se esconder, de esconder as nossas feridas, de esconder os nossos pecados, de ficar abraçando mentira e carregando isso. A gente precisa aprender a se expor, pedir ajuda. Sabe essa moça lá
da droga raia provavelmente não era crente. Espero que não, porque senão a minha vergonha seria maior ainda. Mas eu podia pensar, cara, ninguém viu, ninguém estava junto, eu não fui grosseiro com ela, só fui desconfiado. Mas não importa. Deus veio, eu sei o que é o certo para fazer. Então eu vou me expor. Eu digo assim, Deus não vai precisar me expor porque eu vou me expor. Eu vou dizer, eu estava errado. Você estava certo. Agora quando a gente se esconde, querido, a gente carrega essas coisas para a vida toda. Então por isso que a gente fala que esse lugar do discipulado e de ser família espiritual, de viver igreja, irmão, é um lugar de exposição e vergonha. Eu falei para vocês, esses dias eu estava conversando com alguém, discutindo alguma coisa pela internet, e o cara falou, não, mas a igreja não pode ser invasiva e entrar na vida das pessoas quando elas não querem mudar. Eu falei, irmão, você que tem que ir para outro lugar se você não quer expor sua vida. Ser igreja é se expor, é estar vulnerável, é ser transparente, é ter as pessoas se metendo na nossa vida para nos ajudar a andar no Senhor e sermos lapidados. Isso é igreja. Se não quer isso, vá para outro lugar. Vai ser budista, tá na moda agora, vai ser, sei lá, qualquer coisa. Mas igreja é isso. Igreja é exposição. Aquela coisa, Deus conhece meu coração, não preciso prestar contas para ninguém. Então não vá para uma igreja, porque não é isso que acontece lá. Não importa o que ninguém acha de mim, o que importa é que Deus pensa. Toda a Bíblia vai falar do poder do seu testemunho. Todo o ministério é respaldado em cima de você expor a sua vida, suas falhas, os seus acertos. Se quer que algumas coisas mudem na sua vida, que a gente precisa aprender a entrar nesse lugar, que é um lugar de vulnerabilidade. Sabe quando eu venho e conto uma história dessa para você? Você acha que eu não tenho consciência de que eu posso ser julgado? Que alguém religioso pode voltar para casa e falar, não sabia que o pastor era xarope desse jeito. Bem que um dia eu vi ele falando com a pessoa, e eu achei que ele estava com a cara feia falando com a pessoa. É porque assim, ele é chato. Não precisa nem de revelação, é verdade. Mas tem gente que prefere ouvir uma história dessa e usar da forma errada. Então eu estou aqui falando disso, irmão, você acha que eu fico orgulhoso de fazer? Eu fui para casa depois pensando, cara, eu sou muito burro mesmo, podia ter deixado quieto. Agora eu vou ter que ir lá pedir perdão. Mas eu estou entrando num lugar de vulnerabilidade, de falar, cara, eu sou o pastor, eu estou aqui na frente, mas eu não sou perfeito, eu erro, eu brigo, eu oro, eu jejuo, porque senão nem eu me aguento. Mas mesmo assim, às vezes a minha carne grita, mesmo assim eu tenho, às vezes, atitudes carnais, mesmo assim eu falho. Mas quando eu faço isso, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu estou aqui me expondo para a igreja. Eu estou aqui dizendo, cara, não tem uma imagem errada de mim, porque eu sou falho. E o dia que eu falhar, você vai poder chegar para mim e falar, pô, pastor, achei tão ruim isso. Eu vou poder dizer, eu também. Ou eu vou poder dizer, cara, me perdoa, nem vi. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, cara, a gente vai pedir perdão sempre que for necessário. Eu lembro que, vocês não vão lembrar, eu sei que eu entrego a idade quando eu falo isso, mas quem é mais velho deve lembrar que tinha 2 bonequinhos assim, eu nem lembro como era o nome daquilo, 2 bonequinhos peladinhos assim, que tinha sempre uma frase, tipo, eram frases de amor normalmente, e tinha um que era assim, amar é isso aí, nossa, que nostalgia. Tinha um que dizia assim, amar é nunca ter que pedir perdão. Eu quero dizer para você que essa é a maior mentira de todas, porque amar é pedir perdão todas as vezes que for necessário. Então eu estou aqui dizendo para vocês, cara, eu estou num lugar de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente é família, porque a igreja é isso. E gente, fiz feio, não precisava.
Você já pensou? Eu vou dizer, se essa menina entra um dia aqui na igreja, tá, mas você foi lá restituir, fui, mas eu vou ficar com uma vergonha animal. Vou ficar com vergonha dela. Fala, nossa, é o cara da testosterona. Eu vou ver o jeito que ele prega para ver se ele está tomando ainda. Se na hora da adoração ele cantar com raiva, tipo os assembleianos, é porque ele está socando testosterona. Mas se a gente não aprender, querido, a abraçar esse processo de santificação, de exposição, a gente não sai do lugar. Um amigo meu diz assim, olha, quando você passa por uma prova, quem reprova na prova tem que fazer o quê? Tem que fazer a prova de volta. Então eu não quero reprovar na prova, porque prova é ruim. Aquela fase que você está com vontade de cantar aquela música da Cassiane. Tem alguma coisa errada com você. Então, cara, só que quando eu estou numa prova, eu falo, Deus, vem, mexe comigo, regaça de uma vez, me deixa entender. Para mim, Davi, tem 2 momentos que Davi nos Salmos, ele diz, tem um momento que ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que ele está dizendo com essa oração? Ele está dizendo, Deus, eu não consigo ver. Sonda, seja essa luz que brilha no meu interior e traz a sujeira que está escondido para fora. Outra hora ele fala, Deus, perdoa as minhas iniquidades e me livra dos pecados que eu desconheço. Então para mim Davi descobriu uma chave, que é, eu tenho uma incapacidade de descobrir as minhas falhas. Só que apesar disso, eu tenho que estar sempre indo para o Senhor e falando, Deus, eu tenho que ter uma resposta ativa em relação aos meus pecados, às minhas falhas, aos meus erros. Por quê? Porque eu não quero ficar patinando a vida inteira no mesmo lugar. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido, eu não sei a forma que o Senhor está trabalhando essa mensagem no seu coração, mas eu quero dizer para você que a gente acredita que às vezes é até injusto, é desonesto com você eu pregar uma mensagem que eu só digo aqui, tudo vai mudar, tudo vai ficar bem. Então vem aqui para frente que eu vou botar a mão na sua cabeça, eu vou te dar uma unção do favor espiritual. O que atrai o favor de Deus sobre a sua vida é você cumprir princípio. Então, se quer mudar de vida, se quer ter sua história transformada, você tem que mudar o que você faz, você tem que mudar a sua resposta. E tudo começa com uma decisão. Quando você olha e você faz, como dizia o Judson de Oliveira, o problema é Judson, o problema sou eu. Você olha e fala, Deus, eu sou assim, eu preciso me mudar, eu preciso ser curado, eu preciso ter minha alma tocada, transformada. E querido, quando a gente faz um apelo, e você sabe que a gente não faz apelo todos os cultos, o apelo não é para ficar bonito aqui na frente, mas é para dar tudo no relacionamento com Deus, é a resposta que nós damos. Deus, Ele está aqui, querido, para nos curar, para abraçar, para arrancar a ferida do nosso coração, para nos dar o favor, a graça, a misericórdia, a capacidade para você conseguir ser transformado. Né, eu costumo dizer, tem gente que acha que o pecado é uma coisa sobrenatural. Não, mas é que o diabo é astuto. Mas quando a gente vai para as Escrituras, você vê a Bíblia dizendo para você, Deus não sobreveio sobre você a tentação que não fosse humana. Mas quando vem a tentação, nós temos um advogado fiel e justo, alguém para nos ajudar e nos dar forças. Então a tentação é natural, mas o livramento é sobrenatural. Mas tudo implica na resposta que a gente dá. E não existe atalho. A restituição, quando Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos, Deus fala assim, ó, sobe
E ele diz: a primeira tábua eu escrevi, agora você vai ter que talhar a pedra e você vai escrever. O que é isso? É caminho de volta, é restituição. Então tem que se expor, tem que abrir, tem que pedir ajuda, tem que falar. Se você olha para a sua vida e você reconhece que talvez você está patinando em alguma coisa, e você fala: Deus, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso mudar isso, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a não machucar mais as pessoas que eu amo, me ajuda a não machucar mais do mesmo jeito as pessoas que são importantes para mim, me ajuda a não falhar mais nas mesmas coisas. Eu preciso de ajuda, me ensina a entrar nesse lugar de exposição, de restituição, de fazer o caminho de volta. Se isso está no seu coração, eu queria que você corresse e viesse aqui para frente. A gente quer orar por você, quer te dar um abraço, orar com você. Não espera ninguém vir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem muito mais gente. Eu queria pedir para os pastores, diáconos, os líderes de Lívia, eu queria que a gente pudesse abraçar com essas pessoas, abraçar essas pessoas, orar por elas. Talvez você precise sair daqui e mandar uma mensagem para alguém, você precise restituir, você precise pedir perdão, você precise liberar perdão, você precise confessar e dizer: ó, eu pequei contra você, eu errei contra você. Ah, Espírito Santo de Deus, pastores, diáconos, líderes de Living. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Pois se você estiver aqui, eu sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se estiver aqui, eu sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
se eu me